nós queremos aqui cumprimentar a todos que estão aí nesse momento nos acompanhando e eu dando aí, portanto, as boas-vindas. Só um minutinho. Vamos contando os micos, tá bom? Cedo. O Esdras, dá uma olhada aí para nós o que está acontecendo. Está replicando, né? Eu acho que tem alguém com o celular ligado e que está dando eco. Por isso que está dando. Alguém está com o celular aí com o áudio alto e está dando eco para o Gil. Mas vai lá, Gil, vai falando aí que a gente está te ouvindo. Tudo bem. É só tocar, liga aí e vamos embora. Tá bom. Bom, de novo, nós damos as boas-vindas a todos. Esperamos que esse programa seja aí bastante instrutivo e edificante aí para você. Nós estamos... É o seu retorno, Gil. O problema está no seu retorno aí, ó. Tenta desligar o seu retorno aí. Você está com uma dificuldadezinha aí. Eu acho que nós já descobrimos o primeiro que vai cair hoje. Era só... Ai, ai. Enquanto o Gil está tentando se organizar aí, gente, a gente quer dar as boas-vindas para todo mundo que está aqui chegando. Esse é o FN, é o Fake News. E enquanto o Gil se organiza aí, eu estou aqui também, sou capelão do Mackenzie, eu quero aproveitar aqui o momento para apresentar. Vocês viram que a gente é uma turma que interage, que tem amizade, e surgiu do nosso coração um desejo de fazer uma semana diferente com as notícias que a gente tem recebido, e são notícias muitas vezes que têm causado para muitos algum tipo de preocupação, e a gente entende que a cosmovisão nossa, enquanto capelães, pode ser algo que traga notícias que possam trazer algum alento ao seu coração. E eu quero aqui, enquanto o Gil se organiza, apresentar e dar uma palavra aqui, abrir a palavra aqui para os outros capelães se apresentarem, falarem aqui sobre a expectativa deles. E eu começo ali pelo Marcelo, para ele dar um salve aí para a galera que está aqui chegando para assistir a nossa live aqui do FM da Capelania Mackenzie. FM não, FN. FN, eu falei FN. É o sotaque de Goiás. Gente, ó, muito bom ter vocês aqui com a gente. Sabe como é que é? Todos aqui somos de primeira viagem, né? Primeira vez, a gente fez um esforço para poder estar aqui e poder trazer esperança para você. Essa é a nossa pegada aqui. E a gente está aqui, todo mundo meio tenso, meio nervoso, meio preocupado se vai dar tudo certo, aí o som não dá e tudo, mas é porque, de fato, a gente tem um interesse de que você tenha um alívio das notícias da semana. Então, a gente se colocou aí na sua frente e nesse projeto. É claro que, aos poucos, a gente vai acertando tudo isso, mas, de fato, a gente tem muita convicção naquilo que a gente vai falar aqui. Tá de volta, Gil? Quer assumir? Porque o pessoal falou que eu tô te derrubando. Rapaz, eu tô. É o seguinte, pega um caboclo lá do norte de Minas Gerais e põe para fazer um negócio desse, né? Mas eu descobri onde é que estava o problema, né? Havia uma transmissão por um outro canal que estava acontecendo simultaneamente e estava interferindo. Mas, de fato, é uma alegria para nós termos aqui esse momento com os capelães universitários. E a gente tem ouvido nesses tempos, e o Marcelo pontuou um pouquinho aí, tantas notícias ruins e tantas fake news que nada colaboram e nada nos ajudam. Quantas pessoas que estão machucadas, feridas, tristes por causa desse isolamento, dessa pandemia toda.
E a proposta, o objetivo dessa live, desse encontro, dessa programação, é justamente trazer o fake news, trazer as boas novas, boas notícias que possam trazer aí alegria para o seu coração, alimentar a sua alma e trazer esperança e encorajamento. Então, nós damos as boas-vindas para vocês aí. Legal, a gente vai se apresentar aí. Fala um pouquinho aí, os demais, já começamos, né? Eu já falei. Olá, pessoal. Já comecei derrubando você, Gil, então os outros falam aí. José Carlos Piacente, alegria imensa de estar aqui com vocês. E, de fato, quando nós temos uma esperança viva no coração, isso muda tudo. Então, eu espero que as boas notícias que vamos passar para vocês e ter até a oportunidade de combater algumas coisas, né, amigos? Porque nós bem sabemos que são muitas notícias que não trazem nada de bom e nós queremos aqui mostrar que a palavra de Deus ela é especial para alimentar a nossa esperança. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. É um prazer, de fato, estar aqui com vocês. Vamos juntos. Vamos lá. Gente, é uma alegria. Jonatas Abdias, também capelão, como os demais aí no Mackenzie. É um privilégio servir lá. E agora trazer para vocês aí uma outra perspectiva, não é? Muitas notícias que chegam a nós, a gente fica na luta para filtrar o que é que vai ocupar lugar no nosso coração. E a gente quer mostrar que o Evangelho ocupa 100% do nosso coração e é a partir dele que a gente filtra essas notícias. Vocês vão descobrir aí que a gente não precisa apertar os limões das más notícias da mídia para fazer uma limonada. Se Deus deu o limão é porque ele é bom e porque ele é soberano. E a gente vai discutir isso ao longo das lives que, se Deus quiser, começam hoje, mas não acabam semana que vem. É isso aí. Muito bem, gente. Eu sou José Góes, capelão universitário também. É um privilégio fazer parte desse time de estrelas e considerando que eu não sou nada, né, e participando com vocês aqui é muito bom. Isso traz um pouquinho de brilho para mim também, estar perto de vocês, meus colegas capelães. Você quis falar estrela do Apocalipse, né? Não, rapaz, tem tanta coisa do Apocalipse acontecendo nas notícias. Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Mas a nossa intenção justamente é essa, é podermos olhar para tudo que está acontecendo e tentar trazer uma visão diferente. Algumas podem ser até as mesmas, mas a nossa tentativa será justamente de trazer um contraponto e o que a gente espera é que isso faça sentido para você, como tem feito para nós, e que de alguma maneira produza aí amadurecimento e edificação para todos nós. Tamo juntos, gente. Um abraço. Legal, Góes. Muito bem, então já anunciamos aí, vocês estão vendo a nossa logomarca e esse é o nosso programa Fake News, Boas Novas, novas que têm a ver com a fé e fazendo sempre um contraponto aqui com as fake news e com as notícias ruins que a gente vai recebendo toda semana aí. E o que eu queria aqui agora só colocar é o seguinte, os temas que nós vamos tratar aqui hoje. Então, nós vamos tratar do assunto da pandemia, vamos conversar, mas não dando apenas informação, porque isso todos nós aí já estamos saturados, mas olhando por um outro lado, olhando a questão que pode nos encorajar em meio à pandemia. Vamos tratar também da polarização, vamos falar de um assunto extremamente novo, que é a nuvem de gafanhotos, e aí esse pessoalzinho aqui já está craque, já estudou tudo de gafanhoto para poder falar com a gente aqui hoje. E também a gente vai poder comentar alguns dos assuntos que estão sendo bastante tratados aí nos últimos momentos, nas últimas horas no Twitter. E nós vamos começar, então, tratando da pandemia. Daqui a pouco nós teremos aí a presença do chanceler conosco, onde ele vai poder dar uma palavra também de boas-vindas. Mas o nosso primeiro assunto, então, é sobre a pandemia. Tem um videozinho aí
que eu gostaria que a gente passasse agora, para a gente tomar um pouco de informação mais a respeito. É um vídeo do chanceler, Dr. Robson Grangeiro, e foi um vídeo que viralizou nas redes sociais. Eu acho que vale a pena a gente assistir. Quando começou, veio o primeiro caso, depois mais 3. Rapidamente chegou a 12, depois 70. No pico mesmo dos primeiros dias, 3.000 em um único dia. E pouco tempo depois, chegou a 5.000. Começaram a combatê-lo. Motivo de controvérsias, para alguns tornou-se oportunidade de se aproveitar financeira e politicamente. Onde se espalhava, levado propositadamente por vetores humanos de propagação, dividia opiniões. Cruzou oceanos e espalhou-se pelo mundo inteiro. Dizem que está fadado a diminuir, a ponto de acabar. Mas quem teve sua vida transformada por ele, garante que, principalmente em meio a grandes tragédias, quando os recursos humanos parecem se esgotar e o desespero toma conta, é justamente quando ele mostra a sua força e que veio para ficar para sempre. Pensa que eu estou falando do vírus? Da morte de milhares? Não. Descrevi o poder transformador e multiplicador do Evangelho. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Hoje, relembramos que Jesus morreu, mas ele ressuscitou, vive, reina e voltará. Isso é uma boa notícia, em meio a tanta má notícia. Na verdade, esta é a melhor notícia do Evangelho. Vimos o vídeo. Agora nós já estamos aqui com a presença do reverendo Robson Grangeiro, nosso chanceler do Mackenzie. Então nós já passamos para ele dar aí uma saudação e trazer também uma palavra de encorajamento para nós. Bom, boa noite ou boa tarde, dependendo de quem está assistindo. Fiquei muito feliz com o convite dos capelães universitários, da capelania universitária da nossa universidade, das faculdades, Mackenzie. Ficamos entusiasmados com essa ideia, com esse projeto, e agradecemos o convite de estar aqui e, de certa maneira, também participar, contribuindo com
uma palavra de saudação e de encorajamento, crendo que este é mais um meio, uma oportunidade de exercermos a nossa principal função no Mackenzie, que é de pastorear a instituição. Certamente fazemos isso quando proclamamos a verdade de Deus e, através dela, podemos demonstrar a excelência do Evangelho de Jesus Cristo, não apenas como uma filosofia, não apenas como um projeto ético, mas principalmente como uma demonstração do amor inexcedível de Deus, o amor de Deus revelado em Cristo, o Verbo de Deus encarnado. E sabemos que se há algo que é uníssono nas vozes de todos, é que nós vivemos um tempo em que o amor é, sem dúvida alguma, tão necessário, o acolhimento e a ajuda ao próximo também. Então, cremos que ao proclamar a verdade do Evangelho, como temos feito nos vários momentos e instantes da instituição Mackenzie, certamente também estamos contribuindo com esta missão de educar o ser humano, cuidar do ser humano, feito à imagem de Deus, de tal maneira que ele possa exercer, através da formação educacional, dos cuidados de saúde que o Mackenzie provê, a cidadania plena para a qual Deus o chamou, vocacionou, e certamente a missão também do Mackenzie há 150 anos. Da mesma maneira, entendemos também que dentro dessa missão específica do chanceler e dos capelães, o cuidar da alma humana, tão atribulada e afligida nesses tempos, especificamente de pandemia e todos os desdobramentos no tecido social do país, do mundo inteiro, na verdade, das necessidades econômico-financeiras, mas principalmente do esgarçamento da fé, da esperança nos corações diante da imprevisibilidade do cenário que se avizinha e que, obviamente, nenhum de nós controla. O cuidado para com a alma humana é algo que, sem dúvida alguma, precisa ser levado em conta, e esta é a grande missão e função do Mackenzie. Esta é a razão porque uma live como esta, que tem o desejo de confrontar as más notícias, ou as notícias tristes e desanimadoras, bem como aquelas que campeiam no âmbito da falsidade, daquilo que não é verdade, com a verdade do Evangelho, que é encarnado em Jesus, aquele que disse o caminho, a verdade e a vida, é tão bem-vinda. De modo que eu saúdo a cada um dos capelães que está aqui presente, também àqueles que estão participando conosco pela TV Mackenzie e pelos outros meios que esta plataforma nos permite chegar aos corações, aos lares de cada uma das pessoas que nos assistem. De modo que nós ficamos felizes com isso, e eu gostaria, sem tirar dos capelães que tiveram essa feliz iniciativa, o protagonismo desse momento, de trazer boas novas de fé e de encorajamento, como a própria live demonstra, Faith News, para as pessoas, trazer apenas algo que, sem dúvida alguma, é bastante conhecido de todos que nos assistem, por ser um salmo que, indubitavelmente, é patrimônio da humanidade, muito mais do que de uma religião em particular. E eu me refiro ao Salmo 23, que eu leio agora para vocês, todos, e faço 2 ou 3 rápidos comentários. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Este salmo do jovem pastor Davi, que personifica como se ele fosse uma daquelas ovelhas que ele tomava conta, certamente acompanhou a história e a trajetória do rei Davi, quando ele se tornou o grande mandatário em Israel, sob o olhar e o mandato de Deus.
E para cada um de nós, ele continua sendo fonte de alimento e de alento espiritual, porque expressam, sem dúvida alguma, suas palavras, a convicção do cuidado pastoral de Deus como nosso pastor, e que nos faz sentir falta de nada quando é percebido, sentido e aproveitado por ovelhas carentes, como todas as ovelhas devem ser, da boa mão, do bordão e do cajado do seu pastor. Um dia Jesus caminhava e via multidões, e ele se entristeceu e compassivamente viu aquelas multidões como multidões de ovelhas que não têm ou que não tinham pastor. Hoje nós olhamos a sociedade em busca de direcionamentos, de soluções, de respostas, porque o vale da sombra da morte deixou de ser uma possibilidade e passou a ser uma realidade vivida, percebida, sentida, tão próxima, cada vez mais próxima de cada um de nós, de modo que os tempos de pastos verdejantes e águas tranquilas parecem ter ficado no passado. E diante disto, da realidade do vale da sombra da morte, é claro que precisa de um pastor para guiar as ovelhas, para dar o direcionamento, para usar o bordão e o cajado, não permitindo que elas resvalem os pés dos desfiladeiros do caminho difícil que é essa vida. Essa convicção que este pastor, que é o mesmo pastor que Davi um dia foi, mesmo depois que se tornou rei em Israel, e continuou com o seu coração pastoral, é a mesma convicção que nos faz, como pastores do Senhor, propor à sociedade uma direção, que não poderia ser outra, senão aquela: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Estas palavras foram ditas pelo bom pastor, Jesus Cristo, aquele que não apenas esteve disposto a morrer pelas suas ovelhas, mas efetivamente morreu pelas suas ovelhas, e que hoje vivo está e intercede por nós à direita do Pai, olhando especificamente para o nosso país e percebendo a dor da partida de pessoas queridas, do sofrimento nos hospitais, dos descaminhos dos gestores que poderiam tomar providências mais assertivas e acertadas para gerir toda essa crise. E nós ficamos como ovelhas que não estão desamparadas, mas que precisam ser amparadas por homens que Deus coloca como pastores do Supremo Pastor. Era comum em Israel que um mesmo pastor tivesse auxiliares pastorais, e ele dava a cada um deles uma determinada quantidade de ovelhas para tomar conta. E ao fim de cada dia, de cada período, aqueles pastores davam conta ao Supremo Pastor daquele rebanho maior, que era de fato o dono das ovelhas, o que tinha acontecido com elas. Se alguma delas havia quebrado a perna, adoecido, morrido, se alguma tivesse dado cria, os momentos de alegria e de tristeza eram compartilhados pelos pastores ao Supremo Pastor. É nesse sentido que o apóstolo Pedro nos diz que nós somos pastores, não de ovelhas que nos pertencem. Os colaboradores, os professores, os alunos do Mackenzie são, na nossa perspectiva, o nosso rebanho, a quem Deus confiou os cuidados de cada um de nós como pastor. O chanceler é um pastor, e tem em todos os capelães também pastores dedicados, comprometidos, capacitados por Deus para pastorear as diversas unidades de educação e de saúde, e também os diversos segmentos. Alunos, professores, colaboradores e gestores são as nossas ovelhas, e nós temos procurado desempenhar o nosso trabalho assistindo-as espiritualmente. A nossa certeza é que a bondade e a misericórdia do Senhor, assim como assistiu Davi durante toda a sua vida, de pastor a rei, também assistirá a cada um de nós, e assistirá particularmente a você que está nos assistindo, ou haverá de nos assistir, e que certamente, como uma ovelha que precisa ser cuidada, pode contar com a bondade e a misericórdia do Senhor todos os dias da sua vida. As capelanias de Mackenzie são os instrumentos de Deus para que essa orientação na verdade, esse cuidado do coração, esse acolhimento de alma e essa palavra que possa dar direção, certamente cheguem ao seu coração. Nosso desejo, portanto, é servir a você por inteiro,
como é o nosso lema. Que Deus possa abençoar essa live como instrumento para isso. Que as muitas vezes em que ela for veiculada, e todo o trabalho de devocionais para os diversos segmentos da instituição, e as atividades de atendimento pessoal, seja nesse momento em que estamos, de alguma forma, isolados e fazendo à distância, seja no momento presencial, quando voltarmos aos campi do Mackenzie, que você possa ser servido por nós, pastores do Mackenzie, porque é assim que nós nos consideramos. Que Deus possa abençoar vocês, meus queridos irmãos, colegas de ministério, a quem muito respeito e desejo que sejam cada vez mais efetivos e eficazes nesse trabalho. Oro para que Deus os abençoe, assim como oro para que os capelães institucionais e da educação básica, que já tiveram iniciativa semelhante a essa, também sejam abençoados. E a você, mackenzista, e mesmo aqueles que não são da nossa comunidade, mas que estão com o nosso olhar posto sobre eles, de cuidado pastoral, Deus os abençoe. Nós estamos mais próximos do fim dessa travessia do que quando iniciamos. E, embora isso seja uma constatação óbvia, ela precisa servir de conforto para nós, porque às vezes as muitas fake news que vão ser confrontadas pelas nossas fake news certamente nos levam a desanimar e desamparar-se. Mas assim não acontecerá enquanto tivermos o Senhor como nosso pastor. Que Deus os abençoe. Muito obrigado pelo convite para estar aqui presente. Continue orando conosco e por nós também nesse ministério pastoral das capelanias do Mackenzie. Um grande abraço para vocês e para todos aqueles que estão assistindo conosco. Um grande abraço, reverendo querido pastor Robson Grangeiro, pelas palavras já tão animadoras nesse início do nosso programa. Quando, de fato, temos ouvido tantas notícias ruins durante a semana, notícias que nos entristecem, e agora nós acabamos de ouvir uma boa notícia, alentadora, consoladora, encorajadora para o nosso coração. Obrigado por essa palavra, viu, querido? Deus abençoe vocês. Eu vou pedir licença para me retirar para as outras atividades, deixar vocês bem à vontade com os nossos telespectadores. Vocês estão muito bonitos aí na tela, viu? Cada um mais sorridente, mais formoso e com saúde, graças a Deus. Deus abençoe vocês e um grande abraço. Valeu, chanceler. Paz, queridos. Um abraço, Gabriel. Obrigado, chanceler. Obrigado. Bom, o Góes voltando aí. Ele só viu os bonitos porque o Góes estava desligado, né? Eu acho melhor parar com bullying ao vivo, tá? Verdade não pode ser dita em público, viu, Jonatas? Então... e o politicamente correto, onde é que fica? Pois é. Politicamente correto é pauta para outra live, deixa para lá. Mas aqui é o fake news. É uma boa pauta, inclusive. Boa pauta. Boa pauta, mas deixa para frente. Vamos pegar nessa mesma linha aí que o chanceler abriu para nós. E nessa semana, aliás, ontem, os números oficiais da pandemia no Brasil, do coronavírus no Brasil, números de ontem, é de que casos confirmados no Brasil é de 1.228.114 e de óbitos 54.971 pessoas morreram. Então, são números que entristecem o nosso coração, ainda mais o nosso coração pastoral, de saber que aqui não são apenas números e estatísticas, mas imagine toda a dor e sofrimento que está por trás desses números. Agora, será que isso muda? Nós estamos, quem sabe, de alguma maneira, prevendo que isso vai piorar muito? Afinal de contas, onde isso vai nos levar? Será que nós podemos ter uma palavra aqui dos capelães, tivemos do chanceler, mas o que nós podemos dizer a respeito dessa turbulência toda, mas que boas notícias nós podemos trazer também? Eu gostaria de ouvi-los aí. Qualquer um. Marcelo. O Marcelo ia começar. Manda ver aí, Marcelo. Quem pergunta, começa. Eu acho que a gente precisa ter um filtro quando nós ouvimos as notícias, porque há duas formas da gente enfrentar as notícias difíceis e quase todas elas o são.
há uma forma da gente enfrentar com esperança e sem esperança. Então, uma mesma tragédia, ela recai sobre duas pessoas com a mesma fonte, com a mesma intensidade, com a mesma força, mas as duas pessoas sentem diferente isso. Eu acho que o nosso papel, em primeiro lugar, é a gente segurar o baque, principalmente nós pastores, né? Para a gente não é fácil, não é fácil. A gente tem um monte de gente do Mackenzie infectada, temos famílias enlutadas, famílias que não puderam enterrar os seus queridos, e a gente precisa aguentar o baque. Mas por quê? Eu acho que isso tem a ver com não a forma como enfrentamos os problemas, mas a forma como vivemos, ou em nome de que nós vivemos. Porque, dependendo de em nome de que ou de quem nós vivemos, é que a gente vai enfrentar o sofrimento em nome dessa pessoa, né? Então, se a minha grande esperança na vida é ficar vivo, então eu vou ter muito medo numa hora dessa. Se a minha grande esperança na vida é ter saúde, então eu vou ficar com muito medo nessa época. Mas se a minha fonte da vida e a minha esperança está em algo além disso tudo, está em alguém que não apenas enfrentou a morte, mas enfrentou para nos dar esperança ao enfrentar pandemias e mortes, então aí eu aguento o baque. E aí, ao aguentar o baque, eu consigo receber essa bênção de ter esperança e poder passar a esperança para outro. Muito bem. Quem é o próximo aí? Fala aí, Jonathan. É o Piacente da sequência aqui. Eu acho que a palavra do Marcelo ela é muito importante. Sabe, tem uma história que um povo estava sofrendo com uma pressão muito grande. E aí apareceu um homem lá, e ele subiu nos muros da cidade, e ele começou a falar. E as pessoas que estavam ouvindo ele falar disseram assim, não fale nessa língua não, porque o povo vai ouvir. Ele disse, não, eu vim aqui falar na língua que o povo vai ouvir. E ele disse, olha, nós vamos acabar com todos vocês. Ouçam bem, vocês vão tomar a sua própria urina e comer o seu próprio excremento. É a história do rei Ezequias, Senaqueribe e Rabsaqué. Sabe o que a gente tem que aprender com a Bíblia? É que já é uma estratégia antiga de pessoas falarem coisas ruins, anunciarem coisas ruins, ensinarem coisas ruins, com o único propósito de aterrorizar o povo de Deus. Nós não estamos livres, como povo de Deus, de ouvir esses absurdos, isso já é antigo. Então, nós temos que entender que muitas e muitas vezes nós vamos passar por situações semelhantes. Nós temos que aprender com a Bíblia que essas situações de pessoas malignas que vão utilizar de notícias ruins para tentar nos atemorizar e roubar a nossa paz, é algo que tem nas Escrituras. Mas será que elas sabem também qual foi o resultado disso? Bom, o tal do Rabsaqué estava, na verdade, anunciando uma fake news, uma mentira. Porque não aconteceu nada daquilo, muito pelo contrário. Se você lê a história, você vê que Deus ofereceu ao povo uma vitória extraordinária. Então, a minha palavra de esperança para você é que esse é o momento para você se debruçar cada vez mais na leitura das Escrituras e tentar observar essas situações de pressão, de praga, de guerra, de sofrimento e deixar o seu coração alimentado com essas verdades. Porque essa estratégia de usar notícia ruim para aterrorizar, para apavorar, ela já foi empregada no passado. E o que mais me preocupa, meus queridos colegas, e vocês que estão nos ouvindo, é o interesse por trás disso. Não dá para a gente olhar hoje para essa pandemia e enxergar só uma crise de saúde. A gente tem visto outras coisas. Tem crise política por trás, tem crise econômica. Será que isso tudo não tem um propósito maior? Então, eu queria dizer para vocês que a leitura da Bíblia
histórias verídicas. Que lidar com uma situação bem difícil, temerária, que foi Josafá, que recebeu, nesse caso não foi uma fake news, né? Ele recebeu uma notícia verdadeira de que havia uma grande multidão vindo contra ele, e era um perigo iminente, de fato era uma situação que produziu temor no coração dele, temor no coração do povo que recebeu essa notícia. Mas veja só, a maneira como a gente lida com as más notícias, elas são determinantes também para o desfecho da história. E Josafá nos deu um exemplo muito bonito na sua história, que está lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, em que ele se pôs a buscar o Senhor. Diante do perigo iminente, diante da dificuldade, diante dos temores, a ação dele foi determinante, porque ele não simplesmente reuniu o seu exército, os seus generais, e traçou uma estratégia para combater os seus inimigos. Mas a primeira coisa que ele fez foi justamente se colocar diante do Senhor e buscar em Deus as respostas, o auxílio e a proteção do Senhor. Isso fez toda a diferença no desfecho da história, que, se você ler lá também, vai perceber como Deus foi maravilhoso e agiu com poder, graça sobre a vida do povo, livrando-os daquele perigo. Como o reverendo Judá citou uns números aí da Covid, trazendo também um contraponto dessa história toda, de fato, os números de confirmados aí é alto, o número de mortos é alto, isso de fato nos entristece, mas tentando trazer uma boa notícia diante de tudo isso, é que dos 1.233 confirmados pela doença, 649.908 pessoas foram já curadas, né? Então, mais da metade desse número que é apresentado como pessoas infectadas já foram curadas. Então, de 1.233.147 pessoas, 649.908 foram curadas, metade, tendo 55.054 mortes, infelizmente. Então, já que vamos falar de boas notícias, a boa notícia é essa, que é um número elevado de contaminados, de infectados, mas há também um número bastante significativo de pessoas que já foram curadas, graças a Deus. Muito bom, muito bem. Inclusive, o nosso colega, né? No nosso jornal, o jornal da nossa denominação, tem um testemunho lindíssimo lá. Sim. Nosso colega, capelão Jorge, que apertou muito o nosso coração. Então, nós estamos falando de algo aqui que nunca foi distante de nós, né? Exato, próximo, né? Jorge, as crianças têm um Jorge o Curioso, nós temos Jorge o Vitorioso. Aleluia! Venceu a Covid pelo poder de Deus. Eu queria também lembrar aqui que boa parte da nossa experiência com as notícias vem da maneira como a gente as enxerga e as recebe. E isso ajuda a gente a olhar para a Escritura com menos lentes teológicas e mais lentes reais. A Bíblia não finge, a Bíblia não camufla, a Bíblia não maqueia. E às vezes a gente esquece que a Bíblia dá a experiência que a gente tem na vida real. Eu estou dizendo isso porque quando você olha, por exemplo, já foram dados outros exemplos, né? E é bem legal ver como de nós olha para uma diferente história da vida, a sua aplicação, o seu potencial para o momento que a gente está passando. Mas eu me lembrei de Daniel e da maneira como ele recebeu a notícia da sua situação. Não era uma doença, não era uma praga, não era uma pandemia, mas era um exílio. E o que me chama atenção na experiência de Daniel, que qualquer um que tiver uma Bíblia pode confirmar, lá no primeiro capítulo do livro que leva o seu nome, é que em todo momento Daniel deixa claro que Deus está no controle das piores notícias.
E ele diz claramente que o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, as mãos de Nabucodonosor. Foi Deus que concedeu graça e compreensão da parte do chefe dos eunucos, e nesse mesmo capítulo foi Deus quem concedeu a Daniel e seus amigos sabedoria acima da média. Então, ele atribui tudo o que está acontecendo, de bom e de ruim, ou de bom dentro do ruim, a Deus. Então, eu acho que é bom a gente começar a olhar para a realidade da perspectiva de Daniel, de que Deus está no controle e que não importa quão ruim nos pareçam, porque por vezes são bem tristes, duras as notícias, Deus governa soberano com sua bondade e seu olhar específico para cada um de nós. Então ajuda a gente a olhar para textos como esses que foram citados e para o texto de Daniel com um pouco mais de realidade e menos filosofia, menos teologia. E a gente vê que a roda da Bíblia toca o chão, toca o asfalto da vida. Eu acho que isso ajuda também. Uhum. Legal. Ale, você quer falar um pouco também sobre isso? Então, na verdade, acredito que os colegas aí foram muito assertivos na fala e o assunto ele é muito amplo, dá para falar muita coisa e a gente não quer ficar aqui repetindo o que já foi dito. Mas a minha fala é no sentido de que nós aqui, enquanto capelães, quando a gente tem o nosso referencial, que é a Escritura, nós temos vivenciado aqui na nossa vida, na nossa caminhada, a realidade de lidarmos com pessoas que têm sofrido por conta dessa pandemia. Quando o Góes fala aí dos recuperados, a gente tem um entre os capelães que se recuperou, foi dito aqui já, mas é interessante que não só essas notícias, mas nós também lidamos com pessoas, e o Mackenzie é enorme, pessoas que perderam familiares, que perderam amigos, pessoas que foram atingidas e estão agora se recuperando. E a nossa perspectiva até mesmo de vir aqui a público com essa live, de mostrar a nossa cara, é justamente para você que está nos assistindo aqui nesse momento, que talvez seja alguém que está aí preocupado com alguém, que está triste, ou que está até mesmo atingido por essa Covid. E tudo que a gente tem falado aqui até esse momento, dos assuntos que virão, é apontando para a perspectiva que o nosso coração não esmorece no que diz respeito à esperança, porque nós temos uma viva esperança. É essa esperança que nos motiva a estar aqui, essa esperança que nos motiva a seguir adiante, mesmo às vezes quando atingidos, mesmo às vezes em dias difíceis. A gente entende que a maior boa notícia que pode existir está na vinda do Redentor. E é por isso que é por ele que nós nos movemos. Mas eu queria apenas complementar dizendo isso, que as boas notícias elas devem sempre ocupar espaço no nosso coração diante de tudo aquilo que a gente enfrenta. É isso, mas eu acredito que a gente tem muito assunto para falar ainda hoje, então vamos, como diria o meu avô, vamos tocar o barco. Mas deixa eu dar uma pitadinha aí em tudo que foi já dito e que é tão importante a gente ter isso tudo no nosso coração. O Gil, peraí, Gil. O Gil pode dar uma pitada? Eu voto favorável. Eu não sei, eu acho que a gente poderia derrubar ele. Favorável. Eu sou favorável. Ninguém vota, Gil, desculpa. Não, deixa um pouquinho, deixa ele falar. Deixa ele falar. Tá bom. Fala aí, eu já ia ser... discutindo a matéria. Não vem com esse papo, não, por favor. Bem presbiteriano, né? Que reverência de você, gente. Eu sou o mais velho desse grupo, o mais velho, viu? E eu ia citar a Bíblia, tá bom? Bem. Quando eu fui interrompido, viu, por vocês. Viu? Olha, mas o fato é que o sofrimento ele não é fácil de ser compreendido, aceitado. Todos nós lidamos com uma certa dificuldade em olhar tudo isso acontecendo e nos perguntar, mas por quê? Por que tudo isso está acontecendo dessa forma? Por que a gente tem que passar por isso? Sim. Por que tantas famílias, a gente tem notícias de famílias que perderam 3, 4 membros na mesma família? É muita dor.
E entender tudo isso é muito complicado para nós. E nem sempre nós temos uma resposta certa ou uma resposta que vai satisfazer a todos. E eu li recentemente num livro do Timothy Keller uma comparação que ele fez, comparando a questão de como Deus faz as coisas, que o Jean já destacou aqui também, como Deus faz as coisas, e a gente fica meio que perdido sem entender por que ele está fazendo isso. E eu acredito que muitos cristãos não têm dúvida de que Deus sabe de tudo isso. Mas por que ele faz, né? Por que ele faz? E aí Timothy Keller ele faz uma analogia, uma criança que está sentada no chão, olhando a mãe que estava fazendo um bordado num tear, e ele então estava sem compreender direito tudo aquilo que ele estava vendo, fios pendurados ali, fios mais curtos, mais compridos, fios de diversas cores, e ele então olhando para aquilo debaixo da peneira, debaixo ali do tear, ele disse para a mãe dele: mãe, o que é isso? Que coisa feia que a senhora está aí fazendo. A mãe, entendendo o que estava acontecendo, a mãe o colocou no colo, e agora sim, ele olhando da perspectiva de cima para baixo, ele viu todo o desenho do bordado que a mãe estava fazendo. Aí a expressão dele já foi outra. A expressão dele foi a seguinte: mãe, que desenho lindo que a senhora está fazendo. E concluindo, eu acredito que um dia Deus vai colocar a gente no colo dele. E aí... Eu acho que às vezes a gente perde essa perspectiva de que Deus tem um plano macro, mas o lado de cá é todo o lado que a gente vê. A gente está debaixo do tear. A gente esquece que o mundo está debaixo de queda, que a nossa experiência nessa vida deveria ser sempre essa ruim. E que normalmente Deus usa da sua graça, mas os teólogos vivem nos alertando do quanto a gente tem que se dar conta da graça de Deus, porque o normal seríamos sofrer, e não o inverso. Não é? Então, acho que pandemias, epidemias, ou até a gripezinha que derruba a gente, ela está lá para chacoalhar a gente e dizer: cara, acorda, o mundo é caído, você é caído, o seu lar não é aqui. Viu? E outra, viu? Mesmo que a gente esteja falando de um tema sério, a gente é muito bem-humorado. A gente estava fazendo piada enquanto você falava da sua pronúncia do inglês. Então a gente vai tirar de vez em quando sarro, viu, irmão? Nos Estados Unidos, essa pronúncia, né? O Góis não aguentou, caiu. O Góis foi rir, ele não aguenta. O Góis não aguentou, não. Eu queria comentar uma coisa, sabe? Que eu acho que tem que passar de assunto aqui, a gente tem que seguir em frente. Eu acho que é importante a gente... Eu estava querendo ouvir sobre a nuvem de gafanhoto. Tá, nós vamos chegar lá, mas... Eu quero muito entrar nesse assunto, Ale. Eu estou animado com a nuvem de gafanhotos. Jesus está voltando? Eu queria comentar, sabe, irmão? Serve para isso. Eu queria comentar que, assim, eu acho que quando a gente olha para esse mundo dessa perspectiva que o Gil colocou e o Jonatas colocou, ele causa um mal muito grande na nossa sociedade quando as pessoas dão a impressão de que se nós fizéssemos coisas diferentes, nós poderíamos mudar o plano de Deus. Isso é uma coisa que está na nossa sociedade. Não, se fizesse isso, não ia acontecer. Irmãos, a Bíblia diz que Deus tem o tempo contado das pessoas. E o que se prega na sociedade é que nós poderíamos evitar. Então, eu entendo a revolta das pessoas. Porque muita gente ouve isso e ela fica revoltada. Ela fala assim, não podia ser evitado. Se fizesse diferente, ia ser evitado. Nós bem sabemos, tudo está no controle. Meio metro não vai ser acrescentado. Então, se você que está nos ouvindo, sabe, tente olhar a vida através dos óculos de Deus, dos dias contados. Talvez você mude um pouco a sua perspectiva do que a sociedade fala, de que poderíamos evitar. Isso causa revolta em muita gente. A sensação de que poderia evitar as coisas, sabe? Sim. Porque essa cultura é a cultura de que a gente pode controlar Deus, né? Exatamente. A impressão que dá é que se as medidas fossem diferentes, meus irmãos,
Agora, eu estou tem os dias contados. tentando responder rapidamente a pergunta que foi feita, e aí, para pimentar, eu vou começar com uma opinião. Eu não acredito que a pandemia seja um juízo de Deus contra os ímpios, porque ela é geral. Ela não poupou. Bem, a gente acabou de citar o reverendo Jorge, um pastor presbiteriano, e ele não foi o único cristão. Eu conheci alguns, vários. Imagino que vocês também intercederam nas igrejas de vocês. Esse não é um castigo que está caindo só sobre a igreja, e tem o pessoal vitimista dizendo: ah, Deus nos privou da Santa Ceia, ou só sobre os ímpios, dizendo: olha, só está pegando Covid quem é ímpio. Cuidado, você pode cair na fake news de que o Covid se converte. De que pega Covid quem vai para a igreja, quem vai para passeata, ou quem vai para tal lugar. O crente tem imunidade. Ou pior, ou que crente tem imunidade. Já pensou? Vamos vender um catecismo de Westminster ungido que lê Covid. Essa sim é uma fake news, né? É uma fake news acerca da fé que aproveita da inocência das pessoas e espalha justamente inverdades das escrituras. O que nunca foi dito é proclamado e as pessoas acabam acreditando. É por isso a importância de notícias verdadeiras nesse contexto todo. Fala, Marcelo. Eu só queria, antes de mudar de assunto, dar voz aqui ao nosso colega Frank, que ele complementou ali a fala do Góes, dizendo que o Brasil é o país no mundo que tem maior número de curados, inclusive percentualmente. E também é algo importante de ser levantado aqui. Muito bom. Ok. Podemos aí avançar e tratar aí da oitava praga? Já quer ir para a oitava praga? Então bora. É a nuvem... a nuvem de gafanhotos, né? Bora. Uma nuvem, todo mundo tem acompanhado e ouvido essa notícia aí, já tem uns 3, 4 dias que isso está aí nos meios de comunicação, né? Uma nuvem de gafanhotos que surgiu lá no Paraguai, e essa nuvem avançou para a Argentina, me parece que voltou para o Paraguai de novo, e avançou novamente, e uma nuvem, alguém contou 40 milhões de gafanhotos. Bom de conta. Quem contou é ótimo. Esse daí é ótimo de conta. A paciência esperando passar. Olha um videozinho aí. Cadê o som? Vamos lá? En Santa Lucía Corrientes, mira lo que es eso. Mira toda esa nube negra. Langosta. Mira. Impresionante. Qué locura, loco. Se viene el fin del mundo. Mira lo que es. Viene, pero de lejísimo se ve. Mira. Mira, mira, mira. Acá estoy abajo yo de la langosta. Impresionante. Langosta, mariposa, no sé qué. Qué locura. Ya. Una cosa de loco. Aí, derrubaram o Gil, ó. Puxa vida. Olha ele de volta aí. Olha Esse ele de volta. aí foi acordo do Góes com alguém aí para me derrubar. E aí, quem vai começar desmentindo a fake news? Não, deixa eu falar uma coisa antes. Eu acho interessante. Eu quero só colocar, não como uma resposta, mas como algo interessante. Enquanto que essa somatória de coisas, quando pega e fala assim, começou agora, veio do Uruguai,
Uruguai, do Paraguai, mas já em janeiro havia, acho que janeiro, final de janeiro, talvez quem está vendo aqui lembra disso, houve uma notícia de nuvem também de gafanhotos da África indo para a Ásia, e até na época o pessoal levou de maneira jocosa também. Aí agora chegou aqui no sul, né, da América do Sul, e interessante, gente, são pessoas que me procuraram de maneira séria. A gente está aqui brincando, evidentemente, mas com a nossa perspectiva assim, de um olhar correto sobre essa situação, porque muita gente me perguntou assim, vem cá, isso é praga mesmo? É praga do Egito que voltou? Aí alguém pegou e falou assim, alguém me mandou hoje um texto dizendo o seguinte, teve gente séria falando, olha, isso é praga mesmo, Alexandre? A gente está correndo risco, é final do mundo mesmo? Mas aí teve um que pegou e falou assim, olha, cuidado com as próximas pragas, entendeu? Então, eu acredito assim, que é muito legal a gente ter esse espaço aqui, da gente trazer esse assunto que é dúvida no coração de muita gente não externa porque parece que é tão ridículo que fala assim, não vou nem comentar, mas está com medo. E eu acredito que nós aqui podemos dar uma resposta que esteja para trazer paz. E aí, qual que é a fake news sobre a nuvem de gafanhotos aí? Eu não vou falar, não, deixa o resto aí. Bom, começa ali pelo Piacente ou pelo Góes. Vamos lá. Não, deixa com o Góes, então. Claro, deixa com o Góes. Vai lá, Góes. Para você. Quebra a perna deles, Góes. Vai lá. Tá bom, falo, né? Bem, gente, de fato, são notícias que trazem um certo temor, né? E eu acho que a gente também não deve menosprezar. Claro que quando você traz essa notícia linkado com profecias, com coisas apocalípticas e tudo mais, isso é sempre temerário, né? Porque aí você está dizendo coisas que a Bíblia não diz. E aí a gente tem que tomar cuidado mesmo e tentar, de alguma maneira, instruir as pessoas biblicamente. O fato é que não há nenhuma profecia, né, para os nossos tempos no que diz respeito a essas pragas, né? Nem com relação à pandemia, nem com relação a essas outras pragas aí que podem surgir. Até porque pragas maiores a gente já convive com elas o tempo todo, né? Lá em Brasília, não no Mackenzie Brasília, mas no nosso meio político lá, nós temos pragas pior do que a dos gafanhotos, né? E a gente tem que conviver com elas. Mas Jesus disse o seguinte, que viria entre as nuvens, mas não disse que seriam nuvens de gafanhotos, né? Nuvens normais. Então, a gente não precisa preocupar, eu acho, irmãos. Eu acho que se são sinais para que a gente esteja alerta, vigilantes, né? Não para que sejamos alarmados no sentido de ficar aterrorizados com relação a essas coisas. Até porque o que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus é que ele virá repentinamente, né? E que esses sinais são simplesmente para que a gente saiba que ele voltará, né? Ele virá. E talvez para nos comunicar a nossa fragilidade, as nossas limitações. Um problema como esse de gafanhoto, por exemplo, se essa praga vier com tanta força mesmo e assolar os nossos campos, nós vamos ter uma crise seríssima, né? Seríssima no que diz respeito à alimentação, economia e outras coisas mais, né? Então, é isso, gente. Vocês complementam aí. Okay. Obrigado, Góes. Eu acho que você está corretíssimo. Se a gente ficar olhando para a Escritura, tentando encontrar alguma coisa que nos dê uma direção assim pontual de volta, ou coisa do tipo, a gente vai cometer erros. Mas, enfim, gafanhoto é uma coisa que aparece muito na Bíblia, né, gente? Vocês concordam? Vocês são leitores, tem lá o tal do gafanhoto devorador, e que Deus vai repreendê-lo, tá? E é um texto bastante conhecido. Então, é fato que os irmãos da igreja, ou pessoas que estão começando, elas vão entender isso daí. Olha, quando eu vejo essas coisas acontecendo, eu fico extremamente entristecido, eu vejo a pandemia com muita tristeza, eu vejo a morte das pessoas, o Gil acertou na mosca, tem hora que a gente não sabe nem como
levar um consolo. Às vezes o melhor a fazer é ficar ao lado e chorar junto. Essa nuvem de gafanhoto, com certeza, vai trazer inúmeros prejuízos. Mas no final das contas, esse óculos das escrituras que nós usamos nos ajudam demais a entender que essas situações mostram que o homem não está no controle. Sim. Um mal do nosso século, gente. Achar que está no controle, que ele tem remédio para tudo, que ele cria tudo, que a ciência é absoluta. A ciência é um instrumento nas mãos de Deus. Quando um cientista descobre uma coisa, o que ele está fazendo é dando glórias a Deus, que ele foi criado para isso. Ele não está fazendo uma coisa que contrariou Deus. Então, essas coisas que acontecem quando o que chama de natureza, ou vamos dizer o termo certo, quando a criação revela algumas coisas que são até entendidas como a mão de Deus, é só para a gente perceber que nós precisamos de Deus. Um gafanhoto pode levar as coisas, e o ser humano acha que ele controla tudo. Então, com muita tristeza, eu vejo essa nuvem de gafanhotos como uma coisa assim, que vai ferir muita gente. O Góes tocou no ponto, pode trazer mais crise econômica, mas, gente, quem está no controle disso aqui é o Deus Todo-Poderoso. E todas as vezes que o homem começar a levantar sua voz e falar assim, acabei com as pragas, agora eu sou dono da agricultura, agora eu sou dono de tudo, vai cair, não tem jeito, pessoal. É isso. Ok. Bom. Mais alguém? Jonatas? Posso? Obrigado, Gil. Eu acho que é importante, só para a gente não perder o foco. Galera, vocês vão ouvir muita coisa sobre gafanhotos pelos próximos dias, que vem, que vai. Mas, se for um sinal de que Cristo está voltando, ele está voltando desde 2015, pelo menos, quando a primeira nuvem de gafanhotos apareceu. Então, a notícia de 2016, no site da UOL, tinha uma foto da nuvem de gafanhotos de 2015. Em 2017, em 2018, essa nuvem de gafanhotos também foi vista nas mesmas regiões. Elas são sazonais. Eu acho que a gente tem que parar de olhar as notícias com um ar de profecia, como se Jesus fosse dizer por qualquer órgão de mídia mainstream ou obscura da internet que ele está voltando. O jornal, o local, a rede social em que Jesus já postou a notícia de que ele vai voltar, chama-se Bíblia. E a gente fica doido para achar que é uma nuvem de gafanhoto que todo ano está aí, dizendo, olha, eu estou voltando. Meus irmãos, os sinais, e tem vários, doença, pandemia, gafanhoto, o que veio e o que ainda vai acontecer até o final do ano, são sinais da volta de Cristo. Mas eles não são dados, os sinais não são dados para a gente botar uma data. Lembrou muito sabiamente, muito brilhantemente, viu, Góes, que Jesus vai voltar como que num relâmpago. Como é que Jesus vai pegar a gente de surpresa se ele manda pandemia, gafanhoto, sabe-se lá mais do que na frente? É isso aí. Posso concluir aqui, ou vai ter mais alguém? Não sei, mas só para a gente alinhar também, que a gente precisa lembrar o que são os últimos tempos, o que são os sinais dos últimos tempos. De fato, o Senhor Jesus, quando fez o sermão profético, ou o sermão escatológico, ele falou que a gente teria pragas, que a gente teria terremoto, e tudo isso a gente tem. Então, a gente precisa entender que, numa perspectiva bastante sadia do ponto de vista teológico, os fins dos tempos começaram com a ascensão de Cristo. E, desde então, Jesus está voltando. Nós já vivemos os últimos tempos, e a pandemia de coronavírus ela é tão sinal dos últimos tempos quanto foi a gripe espanhola 100 anos atrás. Só que 100 anos para nós é muita coisa, mas para Deus não é. Então, nós estamos aqui há 2000 anos esperando a volta de Jesus. E a gente não pode nem se assustar com uma nuvem de gafanhoto, nem com uma pandemia, que numa era da tecnologia coloca de joelhos todo tipo de autoridade que a gente achava que era poderoso, de joelho diante de Deus, pedindo para Ele abençoar, achar que isso não é nada. Isso é importante. Mas é tão importante quanto o que aconteceu lá no século XVI, quando aconteceu no século XIV, a peste negra,
Então, desde então, Jesus está voltando. Então, não é que não é sinal, mas não é sinal de proximidade. É tão importante quanto qualquer, por exemplo, a apostasia, né? Que depois os teólogos aí podem dizer o que significa. Eu acho que o grande problema é a galera ficar falando que esse é um fenômeno incomum, e ele não é. Como você colocou, nós estamos enfrentando pragas há séculos, né? Então, só o que eu acho. É só o que eu acho assim, dentro do que vocês estão falando, a questão de que ganha proporção nesse momento, sim, já aconteceu outras vezes, sim, é sazonal, sim, não é uma coisa que precisa ser vista como um sinal apocalíptico diante de outras coisas todas que a gente já tem como parâmetro que de fato apontam para a volta do nosso Redentor. Mas o que a gente percebe é que intensifica, somatiza, porque tem uma pandemia e as pessoas já estão sensíveis a esse medo e essa proximidade que a gente tem tido de ver, e aí o nosso olhar teológico é o seguinte, meu olhar teológico é o que foi dito aqui agora há pouco, é Deus derrubando ídolos do coração, é Deus mostrando que eu posso fazer uma grande lavoura, ter uma grande plantação, mas Deus derruba tudo isso, se o meu ídolo é aquilo ali. A gente entende essa perspectiva. O problema que eu vejo que é uma coisa, por que ganhou essa projeção toda, que está lá no Trend Topics do Twitter, que está sendo comentado, e olha a gente que dá live de estreia, essa live histórica aqui do Fake News, comentando sobre nuvem de gafanhotos, porque somou. Eu acho que é uma somatória de coisas que trazem ao coração das pessoas esse sentimento de, poxa, será? E aí, eu acho que é muito saudável que a gente pega e fala assim, fica tranquilo. Mas aí, Ale, você está de acordo que o troço não é do Egito, né? Que não é que não é uma praga rediviva, não é? É do Paraguai. Colocaram no chat. Tem um aspecto, tem um último aspecto. Colocaram lá no chat, lá falando, olha, tem as outras pragas, aí tem uma aí que é do primogênito, né? O pessoal já estava falando assim, ainda bem que eu sou irmão mais novo, e não sei o que. Eu estava falando nos comentários aqui da live. Me lasquei. Uma perspectiva extremamente prática, o Carlinho até entrou aqui, ele já tinha falado antes, né? Existem inúmeras pragas que afetam a lavoura e a colheita, né? Não precisa ser só a praga do gafanhoto. E quando você é um agricultor, quando você é um fazendeiro, você fica morrendo de medo dessas coisas. Sim, você desesperado. E o tempo todo isso acontece, né? Verdade. Mas ele não pensa, nem nós, nem ele, que é o retorno de Jesus. Eu acho que o problema é a leitura profética dos acontecimentos em tudo, sabe? A pandemia, Jesus vai voltar. Gente, seria ótimo, vamos combinar aqui que a coisa que a gente mais espera é que Cristo volte. E o Carlinhos colocou bem, ele pode voltar amanhã. Amém. Maranata, vem Senhor Jesus. Que Amém. Ele volte amanhã. Aliás, por mim, ele não precisava esperar amanhã, podia voltar até o fim do dia. Entendeu? Em algum lugar já é amanhã hoje. O ponto é, se as pessoas continuarem olhando para os jornais como se Jesus fosse mostrar por eles a sua volta, o Carlinhos disse, a gente só sabe que ele voltará, e ele está certo, mas a gente sabe disso pela palavra de Deus, e não pela última notícia. As notícias querem dar a impressão de que a nuvem de gafanhotos é inédita. A Bíblia já fala de gafanhoto e fala de outras coisas. Esse é o ponto. A gente está aqui para mostrar que a boa notícia, meus irmãos, se há, e se for mesmo, como o Carlinhos disse, se é proximidade ou não é, a boa notícia é essa. É um sinal? É ótimo, então Jesus está voltando, aleluia. Vai acabar. Vocês já pensaram nisso? Que no dia que Cristo voltar, acabou, minha gente. Acabou o sofrimento, acabou dúvida, acabou pandemia, acabou isolamento social. Acabou gafanhoto. Acabou tudo. Glória a Deus. Acabou live também. Se juntos continuar nessa pegada aí, vai acabar mesmo o tempo. Acabou a live. Ô, Jonas, eu achei que ia comer. No final, não empolguei. Eu achei que ia comer gafanhoto frito aí, que o pessoal já está fazendo receita com gafanhoto, mas tudo bem. Tá bom. Pessoal, nós já estamos aí com 1h15 de bate-papo. A gente tinha aí pelo menos mais 2 assuntos para a gente tratar, mas a gente vai ter que deixar isso para a próxima. O
que vocês acham? Isso aí. Pra gente... Pode ser? Legal. Podemos brincar lá com os trending topics, você não quer, não? Ou, quem sabe, tem mais alguém aqui. Que horas? São mais 15 minutos. Encerra Reta final com os trending topics aí. Tem certeza? Eu tenho certeza que não vai dar certo, mas eu acho que a gente tem que fazer. Adorei! Eu acho que a gente É um jogo rápido, gente. É jogo rápido. Então vai lá, deixa eu pegar aqui os 10 Não, assuntos. mas explica aí o que são os trending topics aí. Explica aí para o pessoal saber o que é o nosso desafio de hoje aqui como Fake News. Nossa, gente, mas o inglês está comendo solto nessa live, hein? Não, só falta você agora obrigar a gente, né? Não dá pra fazer o feio. Não, pelo amor de Deus. Vocês reclamaram que eu... Peraí, eu não entendi. Eu falei do Timothy Keller. Eu não entendi. Vocês não gostam dele? A gente gosta muito do Timothy Keller, não é isso? Ó, tem aqui, ó. Não, explica aí o que é isso agora. Nossa, vai lá, Gil. Explica você, John. Cara, eu nem tenho Twitter. Pessoal, vocês sabem o que é. Eu acho que o dono mais comentados. Ó, os 10 assuntos. E assim, o capelão tuiteiro. Não, deixa eu explicar então. É o seguinte. Nós, como é fake news, é notícias do momento, e a gente tem um olhar nosso de boas notícias sobre as notícias da semana, nesse momento, você que está nos assistindo, nós temos aqui a lista dos 10 assuntos do momento no Brasil. Tá com o Gil, os 10 assuntos, e o Gil vai colocar aí para a gente falar de sopetão, sobre um desses assuntos. Vamos colocar 5, tá bom? Eu vou colocar 5 por causa do nosso tempo que estourou. Cajuru. Aí, ó. Vai lá, é rápido. É rápido. É político. Gosto de aparecer, desculpa, mas é isso. Cajuru é com K. Cajuru com K. É. Eu comentaria se eu soubesse o que foi que aconteceu. Rapaz, é o Trend Topics. Eu também não sei o que aconteceu, não. Cajuru é importante. Mais comentados do Twitter. E você Deixa eu não ver. sabe. Deixa eu procurar. Acho que tá na hora da gente ter um Twitter. É verdade. Eu sei que o Cajuru é senador, ele é senador pelo estado de Goiás. Isso eu posso dizer sobre ele. Fala, Marcelo. Eu acho que a gente tem que abandonar essa ideia de Trend Topics e as considerações finais. Porque está lá no Trend Topics, Liverpool. Esse daqui eu posso falar. Não, isso aí você não pode. Não pode falar. É time de futebol, não vamos falar de futebol. Então abandona esse negócio de Trend Topics. Não. E nem sobre Lacombe, vocês vão querer comentar? Lacombe, legal. Então, aí, ó, notícia do momento aí, ó. Lacombe. Então manda, rapidinho, tem que ser rapidinho. Vai, fala alguma coisa aí para a gente poder encerrar. Fala, Jonatas. Vamos nos preparar para, não digo perseguições. Muito bem, então tá bom. Alguém quer mais algum comentário? Com respeito ao Lacombe, eu assino embaixo e concordo em tudo com o que o Jonatas acabou de falar. Acho que é interessante, acho que é um momento que a gente tem que ficar atento mesmo. É triste ver isso, né, acontecendo. Para quem não sabe, o Lacombe é um jornalista que, por conta de pensamentos que ele possui, em um país que é democrático, ele, em tese, sofreu algum tipo de situação de censura por conta disso. Tá aí no Trending Topics, e eu acho que é um momento que a gente tem que parar para pensar o que está acontecendo no nosso país. Ok, tá bom. Vamos encerrar então. Eu acho que tá certo. Tá bom? Muito bom. Tá bom. Agora é importante a gente apresentar que a gente tem outros capelães universitários que não estão aqui. Tá aqui no nosso lugar, a gente vai intercalando. Próxima semana eles estarão aqui. Então, me ajudem a lembrar. O Frank, nosso colega. O Gilberto do Rio. Lá do Rio. Gilberto. O Roger, da Faculdade de Medicina, em Curitiba. Tá. E a Denise.
E a Denise. Nosso auxiliar aqui em Virginópolis. Isso mesmo. Frank em São Paulo também, junto com a gente aqui, exceção do Alexandre, que é de Campinas. Isso. Legal. O Carlinhos falou que tá muito bom, que é pra gente continuar, mas vocês querem não, mais? O Carlinhos, se ele continuar, ele vai querer saber qual a nossa posição escatológica. Eu tô sentindo isso nas perguntas dele, hein? Aí o negócio é pegar fogo de verdade, viu? É bom sempre ficar um gostinho para a semana que vem. É Ô, verdade. Gil, deixa eu propor aqui. Sim. Eu não sei se você pensou aqui como a gente encerra, mas a gente podia, sei lá, pensar em 30 segundos para uma mensagem daquelas para ficar no coração do pessoal que está aqui com a gente. 30 segundos, 1 minuto, o que fosse, mas todo mundo atrapalha 30 segundos. Tá bom? Quem passar do tempo combinado, tá atrapalhando. Corta, cai, derruba. Beleza? Vamos começar de trás para frente agora. O Jonatas, e aí segue essa... Jonatas, Alexandre, Góis, eu marcando você. Vou Tá botar bom, eu começo? aqui. Vamos lá, Sim. contando. Meus irmãos, a boa notícia que faz com que a gente desperte de manhã com alegria, com esperança, é que Cristo Jesus veio ao mundo. Ele é a boa e a grande notícia. A boa notícia, a notícia que nós nunca podemos esquecer. Deus se tornou carne e andou entre nós, e Ele nos conhece, conhece as nossas dores, e pode e vai nos redimir. Confie. Amém. Show. Alexandre. Já foi, gente. Vamos lá, próximo. Ok, pessoal, eu quero agradecer a todos aí que acompanharam a nossa live aí, o FN, pessoal de Campinas que está mandando recado aqui que acompanhou, pessoal do Brasil inteiro que está com a gente, e dizer isso, o nosso objetivo é que você entenda que há esperança em meio a situações adversas. Deus abençoe vocês e é muito bom a gente estar fazendo parte desse projeto. Aguarde o próximo FN. É isso aí. Pessoal, gostaria também de deixar aqui uma breve mensagem, na verdade, citar o Salmo 40, versículo 1, que diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me atendeu quando clamei por socorro. Acho que essa é a grande certeza que a gente tem, que nos momentos mais difíceis, mais adversos, nós temos a quem recorrer, e alguém que é poderoso, fiel, amoroso, e que se ocupa com as nossas necessidades. Que Deus abençoe a todos. Um abraço. Bom, minha mensagem para vocês é que vocês, primeiro, continuem conosco, tá? Estejam na próxima. É uma alegria contar com a presença de vocês e com a participação. E deixar para vocês aquilo que as Escrituras nos ensinam sobre a certeza que nós temos que o Senhor, nosso Deus, tem o controle absoluto sobre todas as coisas. Então, mesmo que tudo esteja ruindo ao nosso redor, o Senhor governa. E isso tem que trazer esperança ao nosso coração. Creia no governo de Deus. E se esse momento tem tocado o seu coração, pense naquilo que você está semeando para a vida eterna. De fato, o que tudo isso tem mostrado para nós é que nós somos finitos. Deus abençoe a sua vida, Deus o abençoe muito. Bom, a minha palavra final é que a última notícia do dia não é a morte. Amém. A morte foi vencida pelo Senhor Jesus. O Evangelho de Cristo Jesus é uma boa notícia. E a gente não pode ser como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, que viviam se lamentando e, estando diante de Cristo, eles achavam que Jesus estava desinformado. Mas Jesus havia ressuscitado para lhes dar e nos dar esperança. E é isso que nós queremos com você aqui nesse tempo. E a minha palavra para você, encerrando esse evento, é que más notícias nos cansam. Notícias ruins trazem uma sobrecarga para o nosso coração. E para essas pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas, Jesus faz um grande convite. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que Deus abençoe muito a sua vida e esperamos ver você na próxima live, na próxima FN que faremos sexta-feira que vem.
Aguardamos você por aqui. Deus abençoe vocês. Pessoal, time, bacana demais, viu? Foi muito legal. Deus abençoe a todos. Muito bom. Deus abençoe Obrigado, a todos. Esdras, Valeu, Esdras. Bênção, cara. Obrigado, Esdras. Valeu.